Eito. Todas as sextas-feiras, no quadro Seu Direito, a gente fala sobre direito público e eleitoral. Hoje, o direito público e eleitoral vai ser internacional também, afinal de contas, a gente está acompanhando, né? Tudo que está acontecendo nos bastidores aí do direito, da lei e da política, o tanto que a política está influenciando nas decisões aí do direito público. Nós temos o Dr. Marcelo Pellegrini ao vivo com a gente? A gente está aqui fazendo a conexão com ele, Guarizo. Já em instantes ele participa aqui ao vivo com a gente para trazer mais informações dessa semana tensa aí para relações diplomáticas, né, entre Brasil e Estados Unidos, que é o nosso assunto de hoje. E até onde um pode entrar na política do outro, né? Ou nas leis do outro, né? Porque tem de tudo aí pra gente contextualizar. Nosso ouvinte está sabendo, quando acompanha principalmente a programação da rede CBN, né? Porque tudo tem a ver com retaliação. Primeiro com reunião dos BRICS, depois com ajuda a aliado político, que segundo o presidente está sendo perseguido pela justiça de um país. Aí o filho do ex-presidente está lá também para ajudar a fazer a cabeça de um presidente que não gosta de ideias dos outros, né? Ele já tem as dele e sempre bastante polêmicas, e a gente vai saber até onde isso pode trazer problemas aí, principalmente pro nosso lado, pro lado do Brasil, né? Os preços dos produtos, mas tudo isso tem a ver com leis, e essa é a parte que a gente vai falar hoje com o Dr. Marcelo Pellegrini. Boa tarde, Dr. Marcelo, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla. Boa tarde. Eu perdi o comecinho aí da sua introdução aí, mas estamos nas ordens aqui. Bom, o que a gente está dizendo aqui, né? Vou até passar a fonte, o Otávio Guedes, né? Comentarista, jornalista da Globo News. A gente começa a falar de poder moderador, né? A gente já ouviu muito falar do artigo 142 da Constituição, que ele já foi utilizado aí como se fosse uma espécie de autorização para que se colocasse um golpe num país. E agora na questão do Otávio Guedes, né, eu trago aqui que o ex-presidente da República, com a ajuda do atual presidente dos Estados Unidos, ele coloca o Donald Trump como um poder moderador no Brasil, né? Isso, obviamente, entre aspas, porque poder moderador não existe nem no artigo 142, doutor Marcelo. Pois é, Guarizo, nós tivemos aí na nossa história constitucional o poder moderador lá na Constituição do Império de 1824. Naquela época, o imperador tinha a última palavra e sobressaía aos três poderes tradicionais. Mas seja naquela época, seja nesta época, sempre o poder moderador é dentro do próprio país, né? Nós não temos exemplos de um poder moderador fora da nação brasileira. Então me parece aí que há um extravasamento, assim, digamos, dos regimes de soberanias nacionais nessa tipo de interpretação do dispositivo. Já o 142 da Constituição havia uma interpretação absolutamente vesga sobre a sua interpretação, mas o Supremo já espantou numa ação de constitucionalidade uma interpretação que permitisse que as Forças Armadas entrassem para mediar um conflito institucional. Isso já foi repelido na nossa ordem constitucional também. Doutor, especialmente quando o Trump faz menção à situação judicial do Bolsonaro, né? Classifica ali, em outras palavras, como uma espécie de caça às bruxas ao ex-presidente. Isso pode ser visto como uma interferência em assuntos internos do Brasil, e até que ponto, né? Essa soberania do país, como foi chamada pelo presidente Lula, ela tem que ser respeitada nessas relações, né, bilaterais entre os países. Vamos lá, Tayla. Primeiro, que discussões de tarifas alfandegárias não permitem aspectos políticos. É essa a diretriz da OMC. Então, são análises técnicas e não análises políticas. É o primeiro contrassenso dessa carta. O segundo, que a carta ela é idêntica a todos os países em que foram aumentadas as tarifas e que havia um déficit com os Estados Unidos, coisa que também não existe com o Brasil. Os Estados Unidos são superavitários com relação ao Brasil.
E a abertura da carta traz o componente político. Logo, somado a essas três premissas, a imposição das tarifas é eminentemente política, imperialista, que não tem nada de técnica ou de negociação para equilibrar as importações e as exportações dentre as nações. O conceito de soberania, por sua vez, ele é inalienável. Todo Estado tem o seu poder e é o próprio Estado que, ao signatar tratados internacionais ou participar de blocos econômicos, cede, por assim dizer, um pedaço da sua soberania, num jargão muito popular aqui, para que o consenso de países possa deliberar. O que também não é essa hipótese, né? O Brasil não cedeu aos Estados Unidos, seja diretamente, seja através de alguns organismos internacionais, esse direito de impor, né, esse tipo de restrição, ainda mais com viés absolutamente político, razão pela qual me parece que a soberania, se tentou violar a soberania brasileira, mas não me parece que será atingido esse objetivo, por assim dizer. Já que está nessa guerra fria, entre aspas, doutor Marcelo, eu vou colocar um outro assunto aqui em pauta, porque há processos, né, há tentativas nos Estados Unidos de punir o ministro Alexandre de Moraes, porque pela lei brasileira as empresas americanas teriam que ter representantes aqui, e por isso algumas redes sociais norte-americanas acabaram, ou estadunidenses, né, acabaram tendo restrições aqui no Brasil. Existe algum efeito para a lei se de um país querer punir um representante judiciário de outro? Vamos lá, agora. Primeiro que a decisão nesse aspecto não é mais monocrática do ministro Alexandre. A maioria delas já foi referendado pela maioria das membros do Supremo. Logo, é uma decisão da nossa Corte Constitucional. Segundo, existem redes sociais que têm sede no Brasil. A Facebook, o Instagram, entre outras. E, evidentemente, se instalar uma filial no Brasil, tem que seguir as regras brasileiras, né? Você não pode ficar com a filial do Brasil sem seguir as nossas regras. Isso vale para qualquer tipo de empresa, inclusive redes sociais. Há uma dúvida, e aí sim de direito internacional, que é mais latente, né, sobre aquelas que não se instalaram no Brasil. Isso existem fora do Brasil. Se elas têm ou não têm obrigação de seguir a lei brasileira. Nas duas primeiras hipóteses, eu não tenho dúvida que o Supremo acertou. Nós até na semana passada aqui falamos um pouco sobre a questão da decisão do Supremo de tutelar alguns bens e direitos às redes sociais. E aquelas que têm sede no Brasil, evidentemente, como qualquer empresa, tem que seguir as regras nacionais. Então, essa grita, digamos assim, teria uma discussão limitada àquelas que não têm sede no Brasil. Doutor, o presidente Lula já deu uma resposta a essa última crítica, né, do presidente Trump, reafirmando a questão da soberania nacional, como a gente citou aqui. Esse é um caminho diplomático, será acertado? O que o Brasil pode adotar agora diplomaticamente também para negociar essas tarifas, contestar, né, sem ferir nada judicialmente falando? É um caminho diplomático acertado, na sua opinião? Então, Tayla, o Brasil tem um histórico muito positivo de ser um país que sempre dialogou com todas as nações. O é assim desde sempre, tanto é verdade que a fundação da ONU teve participação de um embaixador brasileiro e até hoje é o presidente brasileiro que abre as sessões da ONU todo ano no mês de setembro. Então o Brasil tem uma tradição muito forte, muito competente, muito erudita, muito preparada no sentido diplomático. E, pelo que eu andei vendo aí da grande mídia, havia uma discussão, o Brasil estava demonstrando, né, aos negociadores americanos que os Estados Unidos têm superávit, que não há violência aos produtos americanos no Brasil, que as taxas são recíprocas e equilibradas em direito internacional. E é difícil saber agora qual o próximo passo, já que o que os Estados Unidos parecem demonstrar é que a discussão não é mais técnica, né? É uma discussão política. Né? Eles exigem aí que o Supremo pare com um processo desse ou daquele, e as redes sociais não tenham mais as regras brasileiras. Foge do escopo da negociação, né? Não sei se vai ser o caso de procurar outros parceiros ou diminuir a necessidade dos Estados Unidos ou até negociar. Mas quando você quer negociar a técnica de um lado e o outro lado quer discutir a política, fica muito difícil de avançar. Aquela máxima, né? Quando um não quer,
dois não fazem uma concessão mútua, né? Para a gente encerrar, doutor Marcelo, aí até a opinião pessoal, né, do especialista em direito público e eleitoral também, afinal de contas, investiga-se no STF uma tentativa de golpe de Estado. O senhor chega a ver erros processuais nesse caso que agora os Estados Unidos entraram batendo o pé? Ou o senhor acha que todo o rito está sendo seguido, a ampla defesa? Qual que é a análise que o senhor faz dos elementos que tem sobre esse processo, que é encabeçado pelo ex-presidente, né? Mas várias pessoas aí que estão sendo investigadas. Bom, vamos lá, Guarizo. Não é a minha área de atuação, por assim dizer, a ação penal. Eu não participo desta lide, então é difícil a gente dar um palpite uma opinião de forma muito concreta. Falo agora como uma experiência que eu tenho na área do direito. Me parece que a concentração de ações numa mesma dependência gera uma discussão absolutamente razoável sobre a competência interna do Supremo. Ponto. Isso não quer dizer que não estão sendo feitas as audiências, os ritos, as provas, né, as delações, as contraditas, né, que foram realizadas semana passada e são obrigatórias. Então, muito embora você possa discutir uma questão processual, e é o normal isso de qualquer processo, né? Você não pode dizer que essa discussão latente e importante gere aqui uma violação à soberania, né, que justifique uma intervenção do Estado estrangeiro. É uma discussão absolutamente pontual dentro do processo, que não gera nenhum tipo de justificativa para algum Estado querer intervir no judiciário brasileiro. Assim como o contrário é verdadeiro, né? O Brasil não poderia intervir numa decisão tomada lá pela Suprema Corte Americana com relação, por exemplo, à evasão do Capitólio, né? Fazendo um paralelo aqui, sem juízo de valor de mérito, por exemplo. Doutor Marcelo Pellegrini, especialista em direito público e eleitoral, falando com a gente sobre até além do direito público e eleitoral, por causa de toda essa polêmica, toda essa, repito o nome, Guerra Fria, que a gente espera que continue assim, né? Que não se jogue. Claro que eu estou falando num certo tom de brincadeira aqui, se não chegue o que aconteceu, que não se chega ao que aconteceu com outros países. Mas muito obrigado pela participação com a gente, doutor Marcelo. Grande abraço, bom fim de semana. Juarez, eu que agradeço. O tema ele é muito oportuno, muito difícil da gente tentar antever hoje as cenas nos próximos capítulos. Vamos acompanhar. Um grande final de semana aí, um abraço a Tayla e a todos os nossos ouvintes. Um abraço, doutor. Bom final de semana. Muito obrigada. Agora, 3h29.